negros como objetos da cultura geek. É muito interessante falar sobre isso, né? É muito interessante ver que o conceito do buraco negro se converteu numa ideia que as crianças já conhecem, né? Você vai numa escola e crianças de 6 anos, buraco negro, tio. E as crianças querem saber o buraco negro. Então, por que isso, Ailton? Porque terminamos nesse mundo onde um astrônomo perfeitamente pode ter a melhor conversa, mas se não fala buraco negro, não tem tema para conversar. Pois é, né? A gente pode começar já? Vamos começar a falar já? Vou compartilhar os slides, mas antes de compartilhar os slides, eu queria pegar essa fala do Vladimir, porque realmente, quando eu vou nas escolas, e as crianças sempre perguntam pelo tal do buraco negro, e há um certo pânico. Elas pensam que a gente vai ser destruído e tal, devorado, o universo vai acabar no buraco negro, e isso tem a ver com toda a cultura que a gente vai ver aqui. E eu tenho uma ideia de que a ficção científica é uma mitologia moderna, ou seja, ela só dá uma roupagem científica aos velhos e antigos medos que, ao longo da história, acompanharam o ser humano. E quando a gente fala de buraco negro, a gente vai estar falando de conceitos, vamos dizer assim, quase ancestrais, de medo, de desconhecido, medo do desconhecido e tudo mais. Eu acho que a gente já pode começar a dar uma olhada nos slides e vamos começar a ver um pouquinho sobre isso. Eu tenho uns slides aqui que a gente vai compartilhar. Podemos? Adelante. Opa. Aguardando aqui. Já está compartilhado o meu aqui, agora é só. Algum problema aí? Não, né? A gente vai conversando enquanto não compartilha. Como eu estava falando... Só para advertir que ele tem um pequeno delay. Ah, sim, claro. Verdade. Existe um pequeno delay. A gente tem que acostumar com isso, né? Sim. Mas eu já vou falando para a gente não perder muito tempo. Pois é, a ideia é que a ideia do buraco negro está associado com alguns outros conceitos anteriores à conceituação científica de buraco negro. Inclusive, o termo buraco negro é anterior à sua conotação científica. Houve um caso na Índia de uma prisão, durante o processo de libertação da Índia, houve uma prisão da qual as pessoas entravam e nunca mais saíram. Foi um lugar horroroso, onde as pessoas morreram, e o termo usado foi exatamente black hole. Buraco negro, um lugar por onde você entra, mas você não sai. Quer dizer, o termo ele já traz uma carga. Outro termo que é usado às vezes para buraco negro é abismo negro, que é um dos meus filmes. O filme que eu vou dar mais ênfase aqui é o filme que mais usa essa figura, que usa como título e como tema principal, ou seja, o buraco negro nesse filme é o personagem principal, usa o termo abismo. E o que é o abismo? É um lugar muito profundo, onde você cai e não consegue voltar. Isso já está ligado à ideia que vai chegar até nós sobre a ideia de inferno. O inferno é o lugar para onde a pessoa vai e não volta mais. Então, todos esses... Olha só, profundidade, um lugar escuro, profundo, onde você entra e ninguém sabe, um lugar de extremo sofrimento, um lugar onde a pessoa é banida, onde ela deixa de existir. Esse conceito sempre esteve na cabeça do ser humano, desde que ele está lá na caverna, né? Com medo de tudo, né? Então, realmente, a gente usa o conceito de buraco negro que a gente vai trazer para a tua modernidade quando é criado o conceito moderno de buraco negro, que eu vou pincelar rapidamente, os colegas ao longo da semana vão esclarecer essa parte científica direitinho e tal. Hoje eu vou falar muito do que não é um buraco negro. É o que as pessoas imaginam, o que habita o imaginário das pessoas, né? Nós estamos tendo algum problema com o screen? Será que eu tenho que compartilhar de novo? Eu estou sem seu fone. Ah, entrou. Beleza. Então, vamos lá, gente. Então, seguindo essa ideia,
eu comecei a pensar, a primeira ideia que me veio à cabeça, mais ancestral possível sobre buracos negros, é a ideia do redemoinho, aquele vórtice de água que levava os navios ao fundo. Tá? A gente vai falar sobre isso. E o filme Abismo Negro, que já é o conceito moderno de buraco negro. São duas ideias, são ideias do tipo você enfrentar a natureza com forças titânicas e criar máquinas fantásticas que possam superar essas forças titânicas, para que você possa tirar partido de uma força tão imensuravelmente grande que você não domina. Então é por aí que a gente vai trabalhar as ideias hoje. É muita coisa, a cultura pop é gigantesca, a presença de buracos negros nela é gigantesca também. Eu vou fazer, claro, obviamente, recortes, dando uma ênfase maior em ficção científica, em TV e cinema. Tá? Vamos lá. A pergunta que a gente pretende responder aqui, né? Pelo menos eu acho que a gente vai conseguir dar uma boa pincelada de como os buracos negros são usados na cultura pop. Eu quero traçar um grande rascunho de como essas ideias permeiam a cultura pop e a partir dessa ideia que eu entendo que, na verdade, a ficção científica, por exemplo, é apenas uma mitologia moderna, ela vai trabalhar com medos ancestrais e que vão aparecer constantemente dentro da literatura. Alguns que eu já mencionei aqui, a gente vai esclarecer com algumas obras de literatura e cinema. Uma das referências que o buraco negro sugere de imediato é a ideia de inferno, a ideia de um lugar para onde as pessoas vão e não voltam. A obra do Dante Alighieri, né, que é a Divina Comédia, ele tem na entrada do inferno essa frase: deixai toda esperança vós que entrais. E eu coloquei ainda uma versão em latim aqui de um trecho bíblico dos Salmos, que é abismos, abismo invocate. O abismo chama outro abismo. A ideia bíblica, né, do hebraico, tem que lembrar que o povo hebraico vivia um trechinho de terra entre o mar e um rio, e eles pescavam essencialmente nos lagos desse rio, não eram grandes navegadores, e o mar sempre representou para eles um abismo, a ideia de inclusive aquela ideia de que o navegante vai se perder. Então, os oceanos traziam muito essa ideia. Então, a ideia de inferno e de redemoinho, de uma coisa que traz você para uma profundidade muito grande. Né? O livro de Edgar Allan Poe, de 1841, que inclusive Edgar Allan Poe é considerado um dos precursores da ficção científica, e esse ponto é considerado ficção científica mais do que horror, é a descida ao Maelstrom. Maelstrom é uma região da Escandinávia, né? Se não me engano é Noruega, não lembro bem, onde muito comum ter torvelinhos de água, né? E a ideia, o conto, cara, não vai ter spoiler de conto de 1841. Então, eu vou contar o conto para você depois ler com mais calma. Eu vou deixar uma coisa para você poder se interessar em ler o conto. É uma história de um marinheiro com uma canoa que cai num desses torvelinhos, esses redemoinhos, e ele percebe, e ele consegue escapar de lá usando ciência. Isso que é o legal. Não é uma história só de terror, não tem nenhuma participação mágica, né? Mas o abismo continua lá presente e é desafio. Esse trecho aqui de baixo, quem gosta muito de cinema já deve ter reconhecido isso aqui do filme Piratas do Caribe, entre dois navios, inclusive, cá entre nós, dois navios fantasmas, né? Lutam entre eles no meio. Então, a ideia dos navegantes, o medo que eles tinham de naufrágios, de coisas que os tragariam para o fundo, inclusive de seres mitológicos, como as sereias, as Scylas, o Kraken, monstros marinhos que sugavam as pessoas para o abismo. Então, a ideia, de novo, a ideia de abismo muito próxima de um buraco da perdição, que é o inferno também falado lá na Divina Comédia. Essas duas ideias vão aparecer sempre, você desafiando o abismo, um caminho que vai dar para o inferno. Isso vai aparecer em outras literaturas, em outros filmes, a ideia vai continuar presente por muito tempo. Vamos lá. Opa, aqui. E às vezes me perco nas páginas. Então, a ideia do redemoinho, né? Eu botei isso aqui para vocês ficarem tontos e para hipnotizar vocês, para vocês acharem que a palestra é muito interessante. Na verdade, de um torvelinho. Isso vai aparecer, curiosamente,
que é uma metáfora para os buracos negros. Muita gente ainda usa o modelo de Torvelinho, né, a ideia de que quando a gente fala buraco negro, as crianças perguntam, é buraco para onde? Lógico, eu pergunto buraco. Não é um buraco de verdade, mas a ideia, a analogia fortalece muito isso, né? A primeira ideia sobre um buraco negro, como a gente concebe, sem citar o termo, vem de John Michell, em 1784, ele tentando usar as leis ainda clássicas, né, da gravitação, de um corpo cuja gravidade fosse tão intensa que não permitisse que a luz escapasse. Todo corpo celeste tem uma velocidade de escape que pode ser calculada pela massa e pelo raio do corpo. Então, esse cara calculou como seria esse corpo que teria uma velocidade de escape maior do que a velocidade da luz. Tá? Em 1915, a gente já vai ter os conceitos sobre velocidade da luz e sobre torção do espaço, de Einstein, toda a relatividade restrita e a relatividade geral, a ideia de um espaço sendo torcido. Né? Mais tarde vão aparecer grandes nomes importantes, como Schwarzschild, que vai determinar, vai trabalhar com as equações de Einstein. Em 1924 tem o Eddington, que é outro astrofísico famoso, físico que trabalhou com isso. Em 1931, o famoso o indiano Chandrasekhar. Em 1958, vai ter o Schwarzschild desenvolve a ideia do horizonte de eventos, que é o limite a partir do qual você não consegue mais sair do buraco negro. Né? E, curiosamente, o termo oficialmente foi forjado por John Hiller em 1967, mas já existia um artigo usando esse termo em 64. Alguns acreditam que isso já teria sido a partir das ideias do Hiller. E aqui, deixa eu botar aqui em tela grande, porque está comendo um pedaço da tela aqui, não sei se ainda está dando para ver. Aqui. Tem o Stephen Hawking, que também foi, na década de 60, começa a desenvolver as primeiras ideias sobre a aplicação do buraco negro. O termo buraco de minhoca foi forjado a partir de um estudo de 1928, que ainda não era gravitacional, falava de eletromagnetismo. Mais tarde, o Hiller usou esse termo associando aos buracos de minhoca. Aos buracos negros. Por que associar um com o outro? A gente vai ver que isso tem importância na questão da cultura pop. Então, veja aqui a revista Science News Letter, agora ela diz como Science News, já usava o termo em 1964. Então, a gente pode dizer que a ciência oficial, né, acadêmica, vai usar o termo black hole a partir da década de 60. Tá? E é a partir daí, então, que a gente vai começar a ver os usos também na cultura. A mesma revista aqui, recentemente, né, foi falando sobre um buraco negro que pode ser mais próximo da Terra. Então, a mesma só mudou o nome da revista, ela praticamente inaugurou o nome na mídia, né, impressa, e hoje em dia, né, ela continua falando sobre o assunto. Vamos lá. A ideia de buraco negro usando o conceito de Einstein, é de que o espaço, a gravidade é, na verdade, uma curvatura do espaço. Então, o espaço geralmente a gente representa o espaço de uma forma plana, para ficar mais fácil de entender, mas a curvatura se dá numa quarta dimensão, numa quinta dimensão, não é. A gente simplifica botando num plano e entendendo essa torção desse plano XY numa outra dimensão que seria a profundidade. Então, um corpo deforma o espaço-tempo. Um buraco negro faz uma deformação muito intensa desse buraco negro, desse tecido do espaço-tempo, e o buraco de minhoca seria aquele que praticamente furaria esse tecido imaginário, que geralmente é representado por esse gradeado. Uma representação, lembra, a gente percebe que isso é uma representação metafórica, simplificada, para a gente entender a questão do buraco negro e da curvatura do espaço dentro de uma visão einsteiniana, né? Então, a ideia aqui, o buraco negro seria um poço muito profundo. E a ideia é que esse buraco negro deformaria o espaço não só de um lado, mas do outro também, até que houvesse uma ponte, chamada ponte de Einstein, né? Outro nome eu esqueci. Vladimir, você lembra? Einstein, o outro escritor. Ligando os dois pontos, seria o tal do buraco de minhoca. Ah, está aqui. Einstein-Rosen. Rosen. Isso está escrito aqui, eu estou... né?
Rosen, né? Então, a ideia de uma deformação do espaço e a ideia de rotação também aparece porque existem modelos de buracos negros girando. E a gente já tem um modelo da matéria espiralando, caindo dentro do buraco negro. Fico olhando nesse buraco negro, essa imagem hipnótica, espero que não enjoe vocês, mas a ideia de roda-moinho fica presente sempre, em todas as metáforas que a gente usa sobre o buraco negro. E por isso a ficção científica também vai usar. Essas figuras que eu estou colocando aqui são recentes, e vários modelos modernos trabalham ainda com a questão hidrodinâmica do redemoinho mesmo, de água, né, para tentar simular algumas coisas que acontecem dentro do buraco negro. Eu vou deixar isso para os colegas que são físicos, são astrofísicos, vão trabalhar esses conceitos, até que ponto isso é uma metáfora ou não. Eu sei que a ficção pega isso, abraça e opa, é isso que eu vou usar como referência para falar de buraco negro para as pessoas. Tá? Lá o Edgar Allan Poe estava falando de redemoinho, e aqui o pessoal vai continuar trabalhando com a mesma ideia. Inclusive, o Clarke tem um conto chamado Maelstrom 2, em que ele trabalha com a questão de gravidade também, mas não é buraco negro na questão dele. Tá? O primeiro filme que usa o buraco negro como referência básica, né, talvez seja o primeiro cinema a usar o buraco negro de uma forma muito presente e óbvia, tá? É esse filme da Disney, de 1979. Esse filme foi uma reação dos estúdios Disney ao sucesso de Star Wars. Star Wars ele acordou muita gente para a questão da ficção científica e da ficção espacial. E o mercado de cinema e televisão foi meio que sacudido pelo sucesso de Star Wars, e todo mundo tentou criar uma reação a isso. A reação que a Disney fez foi esse filme, que é bem difícil de encontrar, procurei bastante no streamer, não achei. Eu assisti esse filme ainda no falecido DVD, tá? Que a história é a seguinte, você tem uma nave espacial que, procurando o espaço, encontra o sinal de socorro, não o sinal de socorro, encontra uma nave próxima a um buraco negro e que não cai dentro dele. E isso fica, como é que essa nave, que é a nave Cygnus, essa desenhada aqui, bem bonita, uma nave parece cidade e tal, e a outra nave chega ali e descobre que tem lá um cientista louco, meio Capitão Nemo da vida, né? Que conseguiu uma maneira da nave não ser sugada pelo buraco negro. Ele consegue criar uma proteção gravitacional tal que a nave consegue ficar a uma distância razoável do buraco negro, praticamente próximo do horizonte de eventos, sem ser sugado lá para dentro. E ele começa a desenvolver a ideia de fazer uma sonda para enviar para dentro do buraco negro e analisar o buraco negro. Veja o termo abismo usado, é uma tradução em português, o termo original é buraco negro, que é black hole, tá? E a ideia de navegar está aqui. A ideia de uma sonda, não sei se vocês percebem, a sonda chega de ser lançada, e esse túnel de luzes que vai ser usado por um monte de ficção científica aí. Toda vez que uma nave se move mais rápido que a luz, ela tem um túnel, às vezes é vermelho, às vezes é azul, mas com as estrelinhas passando. Então aqui a sonda é lançada. Só vai ter graça para a ficção científica se você pode entrar no buraco negro e parar em outro lugar. Se você só vai para lá dentro e morre, não tem muita graça, né? Não tem aventura. Então a ideia do buraco de minhoca é bacana porque está ligado a uma das coisas básicas da ficção científica que o Júlio Verne foi um dos primeiros a desenvolver, que é a ideia da viagem fantástica. A viagem através de um ambiente audaciosamente indo onde nenhum homem já foi. Né? Então, o buraco negro te permite isso através do buraco de minhoca. Você entra num lugar e sai em outro. Que outro lugar é esse? Vamos ver o que é. Alguns acham que você vai entrar num lugar, sai no futuro, vai para o presente, viaja no tempo. Viajar no tempo sempre foi uma coisa. A máquina do tempo do H.G. Wells, né? Tá lá bem forte. Né, aquela coisa da viagem no tempo através de uma máquina, e o buraco de minhoca seria uma maneira de você viajar no tempo. Outra maneira você pode viajar também e parar em outro universo. O espelho de Alice, né? Ou o buraco do coelho, né, em que ela cai. O buraco do coelho que ela cai é um buraco de minhoca, que leva ela para um outro universo. E geralmente as pessoas, se esse outro universo vai ser do outro lado, as coisas são todas invertidas do que aqui, e a possibilidade de você conhecer é uma viagem no mundo das maravilhas. É Alice, no País das Maravilhas, através do espelho, através do buraco do coelho. Né? Então a gente continua usando essas ideias. Então, mas
Duas coisas, então, dois tipos de buraco de minhoca vão interessar na ficção científica. Aquele que permite você se mover dentro do seu próprio universo, mesmo que seja no tempo, ou que te joga para outro universo. Tá? Essas duas ideias vão aparecer bem fortes. O buraco negro por si só não é tão interessante. O bacana é quando ele liga e você consegue ir além dele, para outro lugar. Tá? Vamos ver umas franquias da ficção científica que abusam dos buracos de minhoca. Na verdade, toda vez que uma nave espacial se move mais rápido que a luz, ela, de certa maneira, criou um buraco de minhoca portátil, um buraco negro portátil. A ideia de um buraco negro criado pelo ser humano vai ter várias conotações muito interessantes que vão estar relacionadas lá com aquela ideia que a gente viu de abismo e de inferno. Eu vou mostrar para vocês. Só para citar algumas dessas franquias, né, nós temos Stargate. A Stargate é toda fundada em cima de um buraco de minhoca. É um aparelho que permite viajar de um planeta para o outro sem ter que usar a nave espacial. Babylon 5 também, as naves estão aqui, elas criam buracos negros e elas entram dentro desse buraco de minhoca e vão parar em outros lugares. Crusade um spin-off de Babylon 5. Farscape também é uma outra série que eu, pessoalmente, não gostei muito dela, mas deve ter seus fãs por aí. Star Trek, eu sou apaixonado por Star Trek, eu vou mencionar só uma coisa mais adiante sobre Star Trek, porque Star Trek tem vários spin-offs, mais de 7, mais 8, agora com os modernos, vai para 9. E um deles usa muito a questão do buraco de minhoca, que é o Deep Space Nine, que é a história toda, o buraco de minhoca do Deep Space Nine é um personagem, não só um fator do cenário, mas é uma coisa vital do Star Trek. Mas Star Trek é abuso de buracos negros e buraco de minhoca. Doctor Who, que é a série de ficção científica em mais tempo em exibição, mais antiga do que Star Trek. E o universo cinemático Marvel. Toda hora lá, né, o Doutor Estranho e os outros vão criar buracos de minhoca, e vão viajar através deles. Só para citar algumas franquias. Tem muita, gente, tem muita coisa. Os livros usam muito e tal, mas eu estou sempre puxando um pouquinho mais para o cinema e para a TV. Vamos dar uma caminhada agora através de um desses filmes. Como eu falei para vocês, Star Trek usa muito, mas essa série especificamente, que é de 1993, ela é baseada na ideia do buraco de minhoca. A ideia é a seguinte: você tem uma estação espacial que fica próximo de um buraco de minhoca efetivo. Você pode entrar e sair por ele como se fosse um túnel. E a história toda circula em torno desse assunto. Porque você tem essa passagem de um lado ao outro da galáxia e as pessoas começam a ver isso como um fator econômico. É uma vantagem comercial, de exploração. Né? Tem toda aquela coisa do mercantilismo espacial. Né? E que isso é usado na série de uma forma muito forte para criar metáforas, como para, por exemplo, o petróleo, para a Palestina, para as crises religiosas. O buraco de minhoca ali, ele está perto de um planeta, e os habitantes daquele planeta adoram aquele buraco de minhoca e o chamam de o templo celestial, de onde saem anjos e demônios. Ao longo da série, a gente vai encontrar com seres que vão sair daquele buraco de minhoca ali. Então, a coisa do abismo profundo, inexpugnável, e de onde pode sair coisas boas e coisas ruins. Né? Vamos lá. Em 1985, o nosso grande referência em divulgação científica, o Carl Sagan, escreve Contato. Contato, aí, o objetivo principal é falar de contatos entre civilizações, né, e tal, mas o recurso que ele vai usar vai ser um buraco de minhoca criado artificialmente. Então, está bem dentro do nosso tema, né? Os redemoinhos, os túneis criados por máquinas fantásticas. Dois anos mais tarde surge o filme, que eu aconselho todos a verem, um clássico, com Jodie Foster, tá? Que vai tratar do assunto, que trata muito, muito de questões políticas e religiosas também. Então, à medida em que você tem um furo no universo e que vai além do conhecido para dentro do desconhecido através de um abismo, vai ter conotações políticas e religiosas. Isso aparece em Deep Space Nine e aparece agora em Contato. Agora a coisa religiosa vai para o limite, que é o horizonte de eventos. Enigma do Horizonte. É a história de uma espaçonave que cria um buraco negro artificial, um buraco de minhoca artificial, e encontra quem? O capeta, lógico.
vai encontrar o inferno. Você vai viajar, você se atreve a violar uma lei da natureza e você se mexe com o desconhecido, você vai encontrar o quê? O desconhecido. E o desconhecido é o próprio do capiroto. A nave abre um buraco e quem entra lá não é um anjinho, é o próprio cão em pessoa. E a nave é possuída. É um filme que, se você tem nervos sensíveis, não assista, por favor. Né? Agora, se você gosta de mistura de horror e ficção científica, é ótimo. E tem que ter, lógico, citações em latim, lógico, né? É uma das frases que o pessoal capta dos sobreviventes da nave, né? Salve-se do inferno. É um filme... quem já viu o Renascido do Inferno, que é uma coisa bem mística, é o Renascido no Inferno no espaço, né? E à medida... Então, novamente, o abismo que atrai o abismo. E é aquela ideia de quando você olha muito para o abismo olha de volta. É o medo. É o medo do desconhecido, e o buraco negro é o próprio desconhecido. É o abismo do insondável. E quando você usa o termo insondável, você já está usando uma referência naval. Que a sonda era o quê? Era um peso que você jogava na água para medir a profundidade. Você não tinha como alcançar. Era um insondável, você sondava ele. E quando você começa a sondar o insondável, você encontra com coisas desse tipo. Né? Olha só, essa animação que foi indicado como melhor animação no ano que foi lançado, também da Disney, tá? É muito interessante porque aqui não é bem ficção científica. É uma fantasia espacial. Eles pegaram A Ilha do Tesouro, do Stevenson, que é um clássico, e colocaram ele numa ambientação espacial. Então, as naves são veleiros, né? Apesar de serem veleiros solares, são veleiros. Né? E eles se navegam no espaço, sem traje espacial, eu não sei como eles explicam isso no filme, mas é fantasia, né? E em uma hora eles vão esbarrar com o quê? Um redemoinho que todos os navios têm que enfrentar para serem grandes navegadores, que é o buraco negro. E a representação do buraco negro que aparece no desenho é bem inspirada nas ideias sobre disco de acreção, ou seja, um buraco negro sugando uma estrela, e o material vai espiralando para lá. E o navio vai cair lá dentro. Né? E ele consegue escapar usando uma física nada ligada com o espaço. Ou seja, não é ficção científica, gente, é uma fantasia espacial. É uma releitura da Ilha do Tesouro no espaço. Ou seja, eles só pegaram aquele xarope que era tanto amargo para os dias de hoje, mudaram o sabor do xarope, usando a fórmula do buraco negro. Eu nem sei se na Ilha do Tesouro tem redemoinho, mas nessa história aqui tem. E continua as coisas infantis, né? Esse aqui é Zathura, uma aventura espacial. Quem viu o filme Jumanji, os garotos descobrem um joguinho miserável que suga eles lá para dentro e tal. Eles passam aventuras na selva, e esse é no espaço. E Zathura é o quê? É o nome do buraco negro para o qual você vai parar lá dentro. Gente, as crianças morrem de medo de ser sugadas por um buraco negro. E olha só essa animação aqui. Todo mundo tem muito essa ideia de que o buraco negro pode ser formado, mini buraco negro, vai ser formado dentro do seu quarto, vai sugar o seu gato, as suas coisas, e você também. E você vai ficar segurando lá, como se tivesse um grande aspirador de pó sugando você. Tá? Então, a ideia do buraco negro sugando as pessoas. Eu não botei aqui, mas tem um episódio da série The Flash, o Homem Mais Rápido, tal, que é da DC Comics, em que tem um buraco negro numa cidade, e ele tem que correr lá para salvar, e é uma cidade sendo sugada por um buraco. Tem vários filminhos, classe B, em que tem um buraco negro dentro de uma cidade. Tá? E lembre-se daquela polêmica que surgiu quando o grande acelerador, não é o nome dele mesmo, Vladimir? Aquele lá da Europa, eu esqueci o nome dele. LHC. O LHC. Tinha uma polêmica que se ligasse ele ia criar um buraco negro e ia sugar a Terra. Né? E teve toda essa discussão. Né? Então a gente... Só um minutinho que tem que desligar o celular, senão ele vai nos interromper aqui. Pronto. Vamos continuar nossa viagem ao buraco negro. Vamos continuar. Então, esse filme, eles vão acabar parando dentro de um buraco negro, né? Vão ser sugados para dentro do buraco negro, e o Zathura é o nome do buraco negro. Então, o filme tem como título Buraco Negro. E aí eles vão... também é fantasia espacial, não é tanto ficção científica. A casa dos caras fica flutuando no espaço, e eles conseguem escapar do buraco negro, né? Em ficção científica só tem graça se você consegue escapar. Se você é simplesmente sugado, não tem aventura, não tem viagem. Por isso que ele tem que ter ou um buraco de minhoca que te leva você para algum lugar, ou você consegue driblar o buraco negro de alguma forma com uma sua máquina majestosa, fantástica, que é uma sua super nave ou
ou alguma coisa que você cria. Voltando para a ideia do buraco negro satânico, né? Doctor Who, que é uma série de ficção, também é difícil classificar Doctor Who como ficção científica, tem muito mais fantasia do que ficção, mas a ciência aparece ali como linguagem, tá? Não é uma linguagem científica. Então, Doctor Who tem um episódio que eu não consegui assistir, fiquei doido procurando esse episódio, tem que assistir, que é o Planeta Impossível. Seria um planeta que estaria na mesma posição que aquela nave que a gente viu lá do Abismo Negro. Ela está perto demais do buraco negro, mas não, o planeta está perto demais do buraco negro, mas não é sugado para ele. Então, o Dr. Who tem uma nave que é poderosíssima, a TARDIS, que ela simplesmente se move no espaço e no tempo só isso. Eles vão para descobrir o que esse planeta tem de diferente, que ele não é sugado pelo buraco negro. E quando eles chegam no planeta, eles descobrem que no interior do planeta tem uma coisa que faz isso. Olha só, se você vai cavar num lugar profundo de um planeta que está perto do buraco negro, só podia ter alguma coisa lá dentro. O que era? Novamente o inferno. E vai aparecer o capiroto, aqui, ó, bem tipicamente demônio. Essa criaturinha aqui não é um demônio, é uma criatura que era boazinha, mas que foi possuída pelo capiroto. Quem gosta de horror, HP Lovecraft, vai olhar aqui e vai ver logo a figura do Cthulhu, que é uma das figuras mais malévolas do universo de HP Lovecraft, que meio que navega entre o horror e a ficção científica. Esse episódio, então, esse cara com essa cara toda marcadinha aqui, é um cara que, logicamente, entrou lá dentro do inferno, né? Vai ter um preconceito com essas pessoas tatuadas, né? Ele está todo tatuado porque é do mal. Mas vamos continuar. Então, Star Trek. Eu falei que ia falar pouco de Star Trek, mas eu tenho que falar desse, porque quando a franquia chegou no cinema recentemente, muitas pessoas só conhecem essa franquia do J.J. Abrams. Os grandes fãs de Star Trek não são muito fãs dessa franquia, desses filmes. Mas o que acontece no filme? Um planeta, uma supernova explode, vai destruir uma civilização. Spock cria uma substância chamada substância vermelha, que cria buracos negros. É uma gotinha de tinta vermelha que, se você joga em algum lugar, você cria um buraco negro. Novamente, a ideia de um buraco negro portátil. E a ideia era jogar dentro da supernova para que ela não explodisse. Bom, não interessa. Interessa que o malvado, logicamente, pega isso, porque todo conhecimento acaba sendo usado para o mal. A teoria de a síndrome de Frankenstein, que o Asimov já falava, né? O malvado Romulano, que é lógico, não podia ser humano, né? Nem vulcano. Os vulcanos são bonzinhos, os humanos são melhores ainda, mas os Romulanos são maus, pegam isso e jogam no planeta Vulcano, e o planeta é engolido por um buraco negro. Clichê que aparece em quase toda a ficção científica. Planetas engolidos por buraco negro, cidades engolidas por buraco negro, o seu gato pode ser engolido pelo buraco negro. Vamos continuar. E isso cria um medo nas pessoas, né? Porque é o medo de ser sugado para um lugar que não existe, você deixar de você ir para o inferno, né? Mas, recentemente, nós tivemos uma versão que é mais científica do uso do buraco negro, né? E agora não, também tem buraco de minhoca, né? Que é o Interstellar, né? De Christopher Nolan, em 2014. Essa navezinha que eu adorei, esse monte de caixotinhos ligados aqui, adorei, porque ela não parece uma nave espacial, parece um monte de caixotes ligados, não, um colar de caixotes. E tem o que acontece, os caras vão viajar para outra galáxia, não me lembro, outro canto da galáxia, usando um buraco negro artificial, construído por uma outra grande civilização. Muito Deep Space Nine para o meu gosto, né? Mas, o que acontece? Então, você viaja através dele, olha as estrelinhas de novo, correndo seu túnel, né? E o que é legal aqui é que o buraco negro que foi usado no filme foi tirado de estudos do Kip Thorne, que é um dos especialistas no assunto, que conseguiu fazer um buraco negro mais realista do que aqueles discos de material queimando, caindo dentro de um lugar. Essa representação do buraco negro criou uma certa insatisfação para algumas pessoas quando surgiu a primeira foto, que não é foto, do primeiro buraco negro, né? A gente sabe que isso não é uma foto, na verdade isso é um mapa feito por vários radiotelescópios, seria um radiomapa, mas aí as pessoas, por que não é igualzinho do filme do Interstellar, já que ele foi feito baseado e tal? No Interstellar você tem esse buraco negro gigantesco, chamado de Gargantua, né? Um nome pesado de um gigante devorador, e um dos planetas que giram ao redor, que são planetas onde você pode habitar, podem ser habitados.
E tem toda uma história de viagem no tempo, de contração no tempo, e me incomoda muito quando eles finalmente entram dentro do buraco negro, viajam no tempo para dentro da biblioteca da filha do cara, aquilo ali. O filme acabou para mim ali. Tá? Mas até ali estava muito legal. Principalmente, o que eu gosto mais do filme Interestelar não é o buraco negro, não é a viagem espacial, mas é o contexto social que estava a Terra, que obriga os caras a irem para outro planeta. A Terra está passando um problema ecológico, e as pessoas, já naquele tempo, no futuro, não acreditavam mais em viagens espaciais. Qualquer semelhança com a realidade atual não é mera coincidência. A ficção científica serve para isso. Né? Vamos continuar. Eu estou correndo um pouco porque eu quero dar espaço para vocês fazerem perguntas. Tá? Vamos botar uma coisa mais leve, vamos terminar com uma coisa mais leve. Né? Maurício de Souza, com seu personagem adorável, sempre adorei o astronauta. Tá? E, no final, agora, recentemente, né, uns anos para cá, as revistas do Maurício de Souza foram transformadas em coisas mais para um público mais infanto, mais adolescente e adulto, né? Infanto juvenil, tal, para adulto também. Então criaram uma versão do astronauta e criaram três filmes, todos baseados em termos do relativismo e da cosmologia moderna. Um deles é a Singularidade, em que ele enfrenta um buraco negro. Enfrenta e vence, lógico, senão não tem graça. Né? Ficção científica só se interessa por buraco negro quando você consegue vencer. Tem muita coisa sobre que a cultura pop vai usar. Eu não falei de vários contos, mas tem contos do Robert Silverberg, tem um conto chamado Rumo à Estrela Negra, que é muito interessante. Tá? Tem vários outros contos que usam... David Brin é um que usou estrelas de nêutrons nas suas histórias, muito interessante, não chega a ser um buraco negro, mas está perto da questão da singularidade. Tá? Então, o grande medo que as pessoas têm, que a Terra seja sugada por um buraco negro. Num período de quarentena em que as pessoas estão desesperadas, eu queria deixar uma mensagem de otimismo. A Terra não vai ser sugada por um buraco negro, o Sol não vai virar buraco negro, não vai nascer um buraco negro embaixo da sua cama, crianças. Tá? Mas essa ideia fica de planetas. Toda vez que eu falo sobre buraco negro, uma vez eu fiz uma palestra em que o garotinho levantava toda hora e perguntava: a Terra pode ser sugada por um buraco negro? Não. Aí daqui a pouco ele levantava: a galáxia pode ser sugada por um buraco negro? Não. Uma nave pode ser sugada por um buraco negro? Eu não tenho nenhuma nave nossa que tenha chegado perto do buraco negro. Mas se chegasse, seria sugado. Está satisfeito? E ele ficava preocupado o tempo todo com esse ralo cósmico que vai engolir tudo. Né? Bom, vamos então já partir para as perguntas. Eu fui rápido, porque eu quero trabalhar as questões das perguntas, tá? Então, Naelton, primeiro, muito obrigado pela palestra, ao mesmo tempo tão, digamos, tão rápida, de uma maneira tão didática e tão empolgante, né? Ou seja, era mais ou menos como assistir uma saga de um filme de ficção, só que era encadear as diferentes ideias ao redor do buraco negro como objeto da cultura pop. Para algumas pessoas que estão participando da live e que estão comentando a live, eu quero lembrar que a programação da semana dos buracos negros vai atingir diferentes tópicos do tema buraco negro. Hoje quisemos começar com um tópico mais relacionado ao fato do buraco negro ser um tema tão presente na cultura pop, né? A ponto que as crianças do ensino fundamental 1 já sabem o que é um buraco negro. A criança não sabe o que é uma estrela, mas a criança tem uma ideia do que é um buraco negro. Então, é interessante entender o porquê disso, né? E essa era a finalidade desta conversa hoje com o Naelton, né? Então, eu queria simplesmente fazer uma pergunta. Eu começo com minha pergunta, não por falta de respeito com o nosso público, senão porque me parece que assim, fresquinha, é melhor. Eu acho que todos os que assistiram 2001, Odisseia do Espaço, né, lembram do final do filme, né, quando as pessoas, quando o astronauta por fim vai chegar a conhecer aquele objeto que estava perseguindo, de certa maneira, né, aquele bloco de paralelepípedo que ele estava procurando.
essa imagem dele entrando por um túnel com luzinhas, indo, vindo, lembra um pouco essa imagem que você recria, né? Tem algo para dizer sobre esse filme 2001? Sim. Evidentemente, na nossa leitura moderna, certamente aquilo é um buraco de minhoca. Só que ele aquelas linhas passando e tudo mais, vai ser repetido, vira um clichê dentro do filme, do cinema, né? Da passagem por um lugar cheio de luzes passando, correndo ao seu redor, as viagens espaciais e tudo mais. Só que ali não tem vamos dizer assim, a imagem inicial da entrada como um buraco ou como uma fonte natural. A viagem começa quando ele alcança o monolito, né? Então tá lá o monolito lá, ele vai, se aproxima e acontece alguma coisa. No 2010, que eu acho bem interessante, também as pessoas veem em 2001 e ficam com dor de cabeça, né? Mas em 2010, que é um pouco mais próximo tem menos conotações metafísicas, aparecem monolitos em Júpiter que começam a se multiplicar, abrem um buraco em Júpiter, parece que vai criar um buraco negro, mas na verdade eles aumentam, se reproduzem, aumentam a densidade e a massa e fazem Júpiter virar uma estrela, tá? Então sugere também um buraco negro, né? Sugere também um buraco negro. As viagens, quando ele chega em Interestelar, ele viaja por esse buraco e tal, e Contato também, olha só, 3 filmes, né? Contato, 2001 e Interstellar. Todos os 3 têm viagens através de uma coisa que pode ser interpretada como um buraco de minhoca. Você vai passar de um lugar para o outro, né? E tem um movimento, uma distorção. Inclusive, quase todos botam uma imagem distorcida do personagem, da nave, e ela se distorce e passa por uma coisa que tem a ver com o tempo. Em 2001, vocês lembram que ele chega num lugar iluminado, onde que ele vê ele mais velho, e depois mais velho ainda, e depois ele vê um bebê. Então, está conversando a questão do tempo, de que o tempo é relativo, é uma coisa relativística, né? Tem a ver com curvatura do espaço-tempo, está discutindo toda essa coisa. Então, o buraco de minhoca, a viagem, né, vai te levar para um universo onde o tempo tem um significado diferente, né? Onde tem um significado que não passa por aí. É bom esclarecer as pessoas que eu só estou recebendo as perguntas através de você, né? Tá? Sim, eu não estou vendo as perguntas, tá? Então, essa é uma questão bem interessante, a questão do tempo. Como os buracos negros, de certa maneira, são umas máquinas que manipulam, que modificam o tempo. Então, algumas pessoas perguntam sobre isso, né? Então, poderíamos começar por umas últimas, né? Os buracos negros nascem, eles morrem? Olha só, vamos lá. Os buracos negros nascem se eles morrem. Segundo Hawkins, eles evaporam, sim. Eu não vou falar aqui da física envolvida, gente. Eu não sou especialista em buraco negro. Tá? A discussão aqui é só sobre a questão da cultura. Mas sim, eles evoluem a um ponto em que eles morrem. Isso me lembra um conto de Arthur Clarke chamado A Cidade e as Estrelas, em que eles descrevem uma mente louca que destruiria o universo e que fica aprisionada numa estrela negra, que é um buraco negro. E que no final dos tempos ela soltaria, porque o buraco negro, em uma hora, ele se desfaria. Né? Então, o Arthur Clarke fez isso, acho que antes do Hawking desenvolver a ideia de que os buracos negros podem evaporar. Tá? Então, a ideia de que, sim, eles teriam um fim, sim. Eles evoluiriam de um tempo, eles teriam um fim. Como seria esse fim, como seriam esses detalhes, isso é uma física relativística que me escapa o domínio do assunto. Mas isso é aproveitado também na cultura pop, que é o tema do nosso Sim. Hoje. Então, aí eu queria também relembrar para o pessoal que vamos ter várias palestras falando sobre a física dos buracos negros, que vamos ter várias palestras para falar sobre a relação dos buracos negros com a origem do universo e todos estes temas bem da física mesmo, né? Então, hoje, por exemplo,
dentro do que estamos conversando, alguém pergunta qual foi o uso mais criativo de buraco negro que você viu numa história, seja cinema, seja literatura. Qual o uso mais criativo do buraco negro? Recentemente eu fui assistir um episódio de Voyager, que é um dos subsets de Star Trek. Nessa história, Voyager é uma nave espacial que fica perdida no outro lado da galáxia. No universo de Star Trek, todas as histórias se passam dentro da nossa galáxia, que é dividida em quadrantes. Tá? E eles vão parar num outro quadrante, muito distante, para poder viajar, mesmo com o recurso de dobra espacial. E eles ficam procurando meios de voltar. E uma das coisas que eles procuram é um buraco de minhoca. Né? Quando eles localizam eles vão lá para analisar e ver, e descobrem que vem um sinal de uma nave que está no limite ali do horizonte de eventos, a partir de onde você não consegue escapar mais. E eles ficam tentando salvar essa nave e não conseguem, se descambalham toda, a nave fica quebrada. Toda. Inclusive, em Voyager isso acontece com frequência. Né? E o que acontece? Eles começam a tentar mandar sinais e o sinal vem distorcido e tal. Aí tem uma hora que o sinal volta, eles conseguem limpar o sinal e eles veem que o sinal é o sinal deles, sendo refletido de alguma forma ou refratado pelo buraco negro. Eu achei interessante, porque, de certa maneira, eles não entraram no buraco negro, eles estavam ali na parte externa, e, de alguma forma, eles receberam um sinal que viajou no tempo, porque eles receberam um sinal antes de mandarem o sinal, e eles ficam conversando com eles mesmos, e eles não conseguem nem salvar a nave que está lá, porque a nave que está lá não é só um reflexo da nave deles. É uma das coisas mais criativas que eu já vi sobre buracos negros. Eu vi algumas coisas de pessoas, essas coisas que eu falei que os estereótipos que aparecem muito. Viagem para uma maneira de viajar mais rápido e abismos e presídios de criaturas nefastas, né? Mas essa realmente essa da Voyager ficar conversando com ela mesma usando o buraco negro foi bem interessante. Sim, é uma questão muito interessante como o buraco negro aparece como esse abismo que você fala, mas também como um lugar onde eventualmente coisas, acessos a outras realidades são possíveis, né? Quando a gente pensa em abismos, pensa numa queda que vai levar ao nada, né? Ao vazio. Então, por exemplo, eu lembrava do Aleph, de Jorge Luis Borges, né? Aquele ponto que permite ver todos os pontos de maneira autocontida. Tem algo para falar sobre? Não, desculpe, repete, não entendi. O Aleph, o conto Aleph de Jorge Luis Borges. Não conheço. Não conheço. Recomendadíssimo. Não. Recomendadíssimo, não só para Elton, para todo mundo. Sim. O Aleph. Ele é uma referência com coisas assim de ficção científica. Sim. Ele fez esse conto lá em 1949, falando do ponto que permite acessar a ver todos os pontos do universo ao mesmo tempo e em todos os tempos. É uma coisa muito doida. Então, recomendadíssimo. Aqui, alguém estava perguntando... poderíamos dizer que existe uma importância dos buracos negros para o universo? Qual seria a importância dos buracos negros para o universo? Cara, eu não sei se quando a gente fica dando importância para as coisas, a gente está fazendo uma visão um tanto quanto antropocêntrica, né? A importância que as coisas têm para as crianças das escolas perguntam muito para que serve? Essa pergunta aparece: para que servem os anéis de Saturno? Para que serve uma nebulosa? Para que serve? Eu falei: serve. O uso vai ser algo que você vai dar. Veja como a importância que uma coisa tem. É um conceito um tanto quanto subjetivo, né? A importância de alguma coisa para você entender alguma coisa tem até um pouco da sua leitura sobre aquele fenômeno, né? Se a sua leitura daquele fenômeno ignora uma coisa que é importante para a leitura do fenômeno, aquilo passa a ter uma importância. Qual a importância que os buracos nem têm para o universo? É uma pergunta que eu não sei.
explicar de que ponto de vista você poderia dar para ele. Para o nosso tema em questão, a importância do buraco negro é que ele é um deus ex machina. Você não consegue viajar mais rápido que a luz? Usa o buraco negro. Você não consegue viajar mais rápido no tempo? Usa o buraco negro. Você não consegue ficar pequenininho? Usa o buraco negro. Você não consegue, sabe? Você não consegue fazer coisas? Usa o buraco negro. A importância literária, fantástica, e para a nossa imaginação, é você ter uma coisa que seja absoluta, na medida em que as pessoas consideram que dentro do buraco negro você vai ter densidade infinita, né? Você vai ter a singularidade essencialmente quando você tem uma coisa praticamente com valores praticamente infinitos. Se esse valor é praticamente infinito, ele para você é absoluto e logo ele toma um papel de uma coisa que ele vai resolver todos os problemas. Para o universo, qual a importância que um pedaço de rocha tem? Qual a importância que tem alguma coisa para você? Vai depender da sua conotação. É uma questão antropológica, é uma questão subjetiva. Sim. Os buracos negros aparecem como esse elemento do absoluto, né? Não, de certa maneira, a gente está acostumado que tudo é quantificável, né? Tudo mensurável, sondável, como você mesmo falava. Então, de certa maneira, o buraco negro chama atenção tanto por ser algo incomensurável, né? Exatamente, o termo correto é o incomensurável, é o insondável. E se ele é incomensurável, insondável, se tem valores infinitos, opa, ele pode solucionar todos os problemas. Quase o Demiurgo, o Deus. Isso, é o Demiurgo, é o Deus ex machina, é a divindade, né, aquilo que vai resolver todos os nossos problemas. Essa figura do Deus ex machina é interessante lembrar que até faz pouco tempo, na teoria sobre as galáxias, né, a formação e a evolução das galáxias, o buraco negro central não era considerado como um fato já concluente, né? Se falar da máquina central da galáxia, não do buraco negro central. Agora, depois de 2019, já se fala abertamente, né, dos buracos negros. Aqui alguém está perguntando, né, Elton? Existe algum critério para usarmos o termo ficção científica? Qual é a diferença da ficção científica com a fantasia científica? Lembro que você falou fazendo essa distinção. Pois é. É muito difícil, as fronteiras são muito tênues, nem sempre dá para distinguir, deixar bem claro o que é. A gente sempre usa muito a questão de fantasia e ficção científica, né? Na fantasia, geralmente, você usa recursos mágicos. Você não tem uma conotação científica, não existe a máquina. Por exemplo, a viagem no tempo é anterior à história do H.G. Wells sobre a máquina do tempo. Você tem histórias de viagem no tempo antes disso, mas não era através de uma máquina. Geralmente era uma coisa meio mágica. Você tinha algum recurso que você podia viajar, ou você desmaiava, ou você entrava num túnel, você tocava numa chave, numa porta, no armário do Nárnia, né? Você entra pelo armário e sai em outro lugar. Então, o que distingue a fantasia da ficção científica? É que na ficção científica, o recurso que você usa para criar essa viagem fantástica, ele tem uma linguagem científica. As definições mais duras de ficção científica definem que ficção científica, como a gente entende hoje, ela só se compreende, só se explica a partir da Revolução Industrial. Tanto que, primeiro, história definitivamente de ficção científica, essa é uma definição bem rígida, né? Tem outras escolas, né, menos rigorosas. Mas a definição de ficção científica mais rígida seria histórias que usam o contexto de desenvolvimento tecnológico e científico alterando a vida das pessoas, dos personagens. Ou seja, o avanço tecnológico científico, independente dessa ciência ser uma ciência real ou imaginada, ela vai criar um contexto. Já não é uma coisa do tipo, por exemplo, para você viajar para as estrelas. Antes das ideias de Newton e de Júlio Verne, o pessoal viajava para as estrelas usando encantos mágicos.
Então, a ideia, essencialmente, é uma linguagem. Se a linguagem da ciência, se aparece uma máquina, se tem uma lei natural, se há um cientista envolvido, se há um princípio científico ou uma lógica científica, às vezes não precisa ser uma ciência real, pode ser uma ciência inventada. Asimov inventou ciências, inventou leis. A robótica, a psicohistória, são ciências que ele inventou a partir de pensamento científico, o raciocínio, o método científico, a linguagem. Tem muito a ver com a linguagem, com o método. Então, se você tem uma máquina, você tem um princípio científico, você tem todo um processamento científico, a ficção é científica. Agora, se você tem a fantasia, é diferente. Agora, existem coisas que são limítrofes. E dependendo das questões sociais, políticas e econômicas, às vezes é interessante você pegar uma história que tem um viés extremamente de fantasia e costurar ele com uma coisa de ficção. Quer ver uma coisa que parece muito nisso? O universo Marvel. Muitos personagens ali são mágicos. O próprio Thor é o deus do trovão. Quem assistir Thor, o primeiro filme de Thor, ele vai falar com alguém lá. O que vocês chamam de magia, no meu mundo é ciência. Então tem um momento, inclusive, Thor e o Mundo Sombrio. Tem um momento em que a personagem principal, que é a Natalie Portman, que faz, ela chega lá em Asgard, que é o lugar dos deuses, e ela vê os caras fazendo um ritual lá, e ela fala, isso é um... Ela dá um nome, isso aí é um espectrômetro de massa. A pessoa que está fazendo lá, você pode chamar assim. Então, viu, por que a linguagem mágica não faria o mesmo efeito? Apesar de você ter Harry Potter, você ter os Olimpianos, né, e tal, filho lá de Netuno, que eu esqueci o nome agora, o autor teve o sobrenome Jordan e tal. Mas são duas linguagens diferentes, e às vezes é interessante entrelaçá-las. O universo Marvel faz muito isso. Doutor Estranho. Doutor Estranho é uma discussão muito interessante sobre o que é ciência e o que é magia. E quando ele chega lá, se você não viu o Doutor Estranho ainda, você vai entender essa coisa. Ele chega lá no monastério, vai aprender um recurso para fazer uma coisa lá meio mágica, e a monja lá fala para ele, você pode entender isso aqui como uma leitura do código-fonte do universo. Aí ele, é assim? Não, é para você entender. Então é uma discussão sobre magia e ciência. Aí me lembra uma frase do Clarke, que nenhuma ciência suficientemente avançada, toda ciência suficientemente avançada é indistinguível da mágica. Então a gente tem um limite muito difícil. Por exemplo, tem um pessoal que discute se Star Wars é ficção científica, se não é. Diz que Star Trek é ficção científica e Star Wars não é. Uma bobagemzinha, né? Uma rivalidadezinha. É que Star Wars, a essência de Star Wars não está na ciência. É uma história de capa e espada no espaço, em que o personagem principal é uma família, a família Skywalker, que só faz besteira, exceto as mulheres da família que são os que se salvam. Os homens só fazem besteira, mas uma família com os poderes mágicos, que é a força. Que depois, no terceiro episódio, quando voltam a fazer o episódio 0, né, eles tentam botar um contexto científico nele, porque parece que isso vende melhor. Tem essa coisa comercial. Né? Então o que é difícil distinguir, mas a linguagem científica tem que aparecer mais forte do que a linguagem mística e mágica. Tá? De certa maneira... Pode falar. Fala. Porque as linguagens da ciência e da magia, em alguns momentos, elas podem ser coerentes ou antagônicas. Tanto que eu me lembro que um personagem da DC Comics, que é o Super-Homem, eu não gosto desse Super-Homem. Eu prefiro o Tony Stark. Mas tudo bem. Ele não consegue enfrentar magia muito bem. Os poderes dele falham quando ele enfrenta um ser mágico. Então, magia, ficção. E esse universo dos comics, ele já é misturado e indefinível por origem. Ele é aquela coisa limítrofe, né? Então, dali surgiu... Então, você tem uma ficção científica que geralmente o pessoal fala que é ficção científica hard, uma ficção científica soft,
uma ficção científica mais baseada em ciências exatas, outra mais em ciências humanas, e uma que não tem tanto compromisso com a ciência. Dr. Who é bem fantasioso, Star Wars é bem fantasioso, Star Trek já é um pouco mais ligado na ciência, mas se você fizer uma análise mais profunda, você vai ver que tem só uma linguagem que o pessoal usa, tem um termo para isso que é o... esqueci o termo, é um Babble, que sempre usa uma partícula para explicar alguma coisa. Você pega um feixe de mesons, de antiprótons, de crônons e consegue fazer o que você quer. Sim. Tá? Né? Mas é uma linguagem só. É uma linguagem. É uma questão bem interessante que poderíamos abordar, se fosse o caso, que o buraco negro aparece, digamos, publicamente, de maneira massiva, quando recebe esse nome, quando aparece nos jornais, etc. E também a figura de Stephen Hawking, né? Aí na apresentação do evento, mencionávamos que um episódio marcante da divulgação científica, depois de Cosmos, foi o livro Breve História do Tempo, né? Então, Hawking popularizou ainda mais o conceito do buraco negro tão estranho, tão curioso quanto ele é, né? Mas então, o poder, entre aspas, né? Agora que você fala da mágica, da ficção, da fantasia, o poder dos buracos negros, de certa maneira, tem sido dado pela população, né? Tem sido dado pelas pessoas na sua construção pessoal do que é um buraco negro, né? Desde uma coisa que faz aquilo outro, etc. As pessoas sempre são muito curiosas com os buracos negros e, de certa maneira, já os alimentaram de uma conotação, né? Ou de várias conotações. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Então, por aqui, alguém pergunta, qual seria um bom filme para introduzir buracos negros para as crianças na escola? É difícil. Olha só. A ficção científica tem origem em dois caras que são bem referência logo no iniciozinho. Júlio Verne e H.G. Wells. Júlio Verne, as histórias dele sempre tinham uma composição didática. Ele trabalhava com coisas que existiam, eram palpáveis, acessíveis, e ele divulgava aquilo para ensinar ciência já conhecida. O H.G. Wells era um cara que já pensava em possibilidades e a ciência para ele era só um detonador de uma coisa. A ciência, a ficção científica soft. Por exemplo, a Máquina do Tempo não tem explicação científica nenhuma, até hoje, né? O Homem Invisível também não tem ainda, apesar que hoje em dia está começando a desenvolver. Mas a história que o H.G. Wells estava contando não tinha a ver com viagem no tempo. Ele usa a viagem no tempo para falar de sociedade, evolução de sociedades. No Homem Invisível, ele fala sobre a questão do ser humano diante das restrições sociais. O Homem Invisível não tem amarras. Então, por exemplo, usar a ficção científica de uma forma didática para falar de buracos negros, eu acho muito difícil, porque a gente não tem ainda conhecimento, como é que vamos dizer assim, de quase todo filme de ficção científica que usa buraco negro, ele extrapola. Né? E essa extrapolação é uma especulação científica. Talvez o legal seria você falar, isso é uma especulação científica. Por exemplo, Interestelar, eu acho que trabalha um pouquinho essa questão da especulação científica. É uma especulação. Você não sabe o que vai acontecer se você entrar no buraco negro e provavelmente não vai ser daquele jeito que ele fez ali. Ele cai dentro de um buraco negro sem... A nave dele não é destruída. Então, poxa, tem que ter um cuidado aí. Então, dificilmente você vai encontrar uma história de ficção científica. Eu não encontrei ainda nenhuma que eu poderia dizer, essa ensina o que é um buraco negro de verdade. Não achei ainda. Tá? Geralmente tem toda uma liberdade artística muito grande. Então, para ensinar sobre buracos negros, eu não sei, eu não poderia te indicar um filme que eu poderia dizer assim, esse filme é bem realista em relação ao buraco negro. Porque, por exemplo, uma nave que se aproxima, se estivéssemos numa nave se aproximando de um buraco negro, ela seria destruída de várias maneiras antes de chegar no horizonte de eventos. Ela seria esticada, o que o pessoal chama de espaguetificação, né? Pelo diferencial de gravidade. Ela seria, as pessoas dentro dela seriam cozidas pela radiação se ela tivesse que chegar perto
do anel de acreção, do disco de acreção, por causa da matéria que vai ser irradiada dali, aquela matéria que está espiralando quente, vai cair no buraco negro, emite radiação muito intensa. Então, essa nave seria os tripulantes da nave seriam torrados. Então, quer dizer, para falar de buraco negro especificamente para crianças, eu tenho inclusive minhas dúvidas se esse assunto deveria ser tratado com crianças de uma maneira, sabe? Toda criança quer saber porque qual a bagagem que ela tem, a ficção científica. E o que aparece na ficção científica? Portais. Os buracos negros são portais. E a gente tem que explicar que o buraco negro não é portal para porcaria nenhuma, porque portal é uma coisa que você atravessa em leso, ou pelo menos consegue chegar do outro lado de alguma forma. E o buraco negro, como a gente conhece, não é a transição. Primeiro que, inclusive, há quem acredite que os buracos de minhoca unem 2 buracos negros. Se forem 2 buracos negros, se você cai de um lado, cai do outro, não tem para onde ir. Para o buraco de minhoca funcionar na ficção científica, ele tem que ter um buraco negro de um lado e um buraco branco do outro, seja lá o que isso for. Então, a ciência, né? A ciência do buraco negro é um negócio extremamente avançado e muitas vezes especulativo. Você parte de conceitos e equações que dão soluções e que você não tem. Até um tempo atrás, a gente não tinha. Você chegou à ideia da existência do buraco negro através de equação, através de raciocínio matemático. E depois que chegaram aos objetos reais, observação. Então, observar alguma coisa. Isso aqui tem todas as características de ser um buraco negro. Depois do que você deduziu. Então, quer dizer, para usar com finalidades didáticas, eu acho muito difícil. Eu não tenho resposta para a sua pergunta. Mas eu tenho muitas outras perguntas que saem da sua pergunta. Realmente, uma das motivações deste evento construído como foi, né, concebido como foi, é começar desde o imaginário, sim, de certa maneira, a folha de rota, de caminho, é começar desde o imaginário mais mirabolante sobre os buracos negros que vem dado pela ficção, pela fantasia, tudo mais, colocar isso em pauta e começar a construir todos os diferentes desdobramentos que tem o conceito do buraco negro, partindo da premissa, como você mesmo falava, né, de que os buracos negros são um objeto matemático perante tudo, né, que antes que fosse tido como objeto físico, era resultado dos procedimentos de equações matemáticas, né? Então, por exemplo, por aqui perguntavam sobre o buraco de minhoca, né? Como se cria um buraco de minhoca da cultura pop e se conduz a uma explicação física. O que você diria? Geralmente, os buracos de minhocas produzidos por naves espaciais do universo de ficção são produzidos por coisas que giram. Sempre tem uma coisa que gira. Tem um poderoso campo eletromagnético em algum lugar. Tá? No universo Star Trek, isso acontece só as bobinas de dobra, né? Que não é exatamente um buraco de minhoca que eles viajam, eles torcem o espaço. Mas, por exemplo, as naves romulanas do universo de Star Trek tem dentro delas um mini buraco negro. E eles usam aquela singularidade para viajar, não sei como. Eles criam o que eles chamam de dobra espacial. As naves, eu infelizmente não trouxe um modelinho de nave aqui, mas algumas, inclusive, estão ocas, assim, no meio não tem nada, mas aquele meio ali está ocupando, tem uma singularidade, ou seja, tem um buraco negro portátil. A ideia de você ser capaz de criar um buraco negro portátil através de matéria ultra densa, através de campos eletromagnéticos muito intensos. Eles falam muito em bobinas de dobra. São bobinas eletromagnéticas. A ideia de relacionar campos magnéticos com campos gravitacionais. Tem um pouco a ver com a ideia de unificação de campo, de que você pudesse intervir um campo de uma origem com um campo de outro. Então, quando se uniu o eletromagnetismo com a eletricidade com o magnetismo, se produziu o eletromagnetismo, surgiu logo, então se a gente pudesse pegar essas forças eletromagnéticas e transformar elas em coisas gravitacionais. Então, muitas dessas coisas são assim. Se vocês verem o filme, os 2 filmes que tem sobre a máquina do tempo, do H.G. Wells, os 2 têm coisas girando. Né? Então, coisas que giram, os redemoinhos aí,
coisas que giram, campos eletromagnéticos. Alguns usam luz, o filme para viajar, criar seus buracos de minhoca, né? Então, é luz, sempre eletromagnetismo e movimento. Isso é o que aparece. Tem ligação com a física? Não sei, acho que talvez a partir de algumas hipóteses é tudo muito especulativo. Né? Isso não tem muito. E a ideia, a ficção científica, gente, olha só, é muito importante ter isso. Ela não tem obrigação de ensinar a ciência. Ela não tem obrigação de ser exata. Ela usa a linguagem científica para fazer uma discussão sobre um tema, que pode ser um problema de lógica, pode ser uma questão ética, pode ser uma descrição histórica, e então ela não tem obrigação de ser científica. Isso choca alguns divulgadores de ciência que querem usar a ficção científica como uma forma de ensinar. Pode acontecer de ter coisas de ciência, porque geralmente quando você vai ensinar ciência, você não vai ensinar ciência que não está definida ainda. Você vai pegar o garotada da escola. Muito bem, garotada da escola, agora que vocês já sabem as fórmulas de Lorentz, vamos começar agora a fazer as fórmulas de Bose-Einstein. Não, não é assim. Você vai pegar uma ciência que já está, de certa maneira, digerida. Já tem uma versão ao público, né? Movimento uniforme retilíneo. É uma coisa palatável. Agora, para descrever o buraco negro ainda, a gente não tem uma linguagem palatável. E a ficção científica tem que ter sempre uma linguagem palatável. Senão ela não vende, porque ela é essencialmente entretenimento. Ela é entretenimento que também pode ter uma conotação educativa, mas não daquela ciência que ela está falando ali. Inclusive, ela pode estar falando de uma ciência que não existe. Então, o que acontece? Por exemplo, quando você vê a primeira obra de ficção científica, que era o Prometeu Moderno, o Monstro de Frankenstein, de Mary Shelley, não estava discutindo transplante de órgãos, choques, eletricidade no corpo humano, galvanismo. Ela usou essas coisas para discutir a questão da responsabilidade de quem cria alguma coisa. Uhum. Né? Você vai ver um dilema ético. Problema ético, que é a ética tem sempre muito bem marcada na ficção científica. Ela não tem obrigação de fazer ciência. O Ray Bradbury, que escreveu Crônicas Marcianas, em breve ele vai estar fazendo centenário, já morreu, mas centenário do aniversário dele, ele uma vez foi interpelado por um garoto falando do livro dele, Crônicas Marcianas, em que ele falava das luas de Marte, e ele botou as luas nascendo no lugar errado. Eu acho que as luas giram no outro sentido. Agora, você está errado, não sei o que. Não era para isso que eu estava falando. Não era esse o meu objetivo. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando usar a ficção científica para ensinar ciência. Porque a gente está usando uma coisa que não, você pode até ter contextos em que você vai usar, mas não é feito para isso. Ou seja, você está cortando queijo com o serrote. Né? Ou cavando um túnel com uma colher. Tem gente que fugiu assim, mas o ideal não é isso. Nelton, depois dessa observação do buraco negro, né, depois deste projeto audacioso, que incluso teremos a participação da Lia Medeiros, que participou diretamente dele, quais são as expectativas, o que poderá mudar eventualmente, como poderá mudar, né, a divulgação científica, a ficção, a cultura pop ao redor sobre o buraco negro? Pois é, se vocês repararem bem, aquela figura do buraco negro que fez tanto sucesso, ela tem uma resolução muito baixa, que era de se esperar no mapa feito em rádio, né? Ela tem uma resolução muito baixa, parece um círculo desfocado, uma rosquinha desfocada. Eu gostaria de ver uma ficção científica que tentasse pegar aquela imagem e fazer uma coisa mais com a resolução maior, ou seja, uma coisa que pudesse ser que se você tirasse um pouco o foco, ficasse daquele jeito. Eu acho que seria uma coisa legal. Eu não vi ainda ficção científica nenhuma usando isso. A coisa mais próxima foi aquele slide que eu mostrei para vocês, que aparece a comparação da figura do Interstellar com
com aquela imagem. Ah, droga, errei. Só um minutinho aqui, eu vou pegar ela. Devia ter deixado aberto. Aqui, tá. Vamos lá. Desculpem, gente, é falta de intimidade com a parada. Opa, não vamos ver meu zap, não, as besteiras que eu falo no zap, não. Vamos lá. Agora vamos subir. Aqui. Olha lá agora. A comparação das duas imagens, da feita teoricamente por interestelar, do buraco negro, com a imagem feita por rádio, há algumas semelhanças, não há? Que bom. Mas, enquanto um é um modelo teórico de como você veria se você estivesse lá pertinho, o outro é um mapa feito com vários radiotelescópios cobrindo a Terra toda. Isso não é uma foto, no sentido que a gente entende uma foto. Isso é um radiomapa de baixa resolução, tá? Feito a uma distância muito grande e não tem a contrapartida óptica talvez seja muito diferente. Então mas eu creio que isso vai ser usado, independente de qualquer coisa, porque as pessoas querem o cara que está fazendo a ficção científica moderna, principalmente no cinema, ele tá mais perto possível do real para ele poder vender isso como ficção científica que é mais comercializável em alguns nichos do que a fantasia. E ele pode usar isso para atingir certos grupos, né? Tem pessoas que não gostam de fantasia. Não, Harry Potter não, de jeito nenhum, aquilo é coisa do inimigo, né? Mas tem gente que gosta que a ficção científica já acha mais interessante, né? Então é só uma questão de linguagem. Esse pode ser um ícone que vai ser usado mais adiante. Mas a comparação dos dois, e que tem gente discutindo, poxa, qual dos dois está certo? Pô, os dois estão certos. Depende da limitação que cada um se propõe. Né? E qual é o real? Não sei. Aquele ali é um mapa de rádio determinando as intensidades de cores ali estão relacionadas à intensidade de emissão de rádio. A cor ótica não vai ter a mesma cor. As pessoas, por exemplo, têm muita dificuldade de entender as fotos de cor falsa feitas em astrofísica. Quando vê uma galáxia toda colorida, elas acham que vai ser assim quando você tiver uma nave ali perto. E vão ter uma grande decepção. Que bom que os nossos tataranetos que não testam desse filme, vai ser a gente. Então, a representação visual das coisas está muito ligada à cultura pop. A cultura pop é visual. Né? Então, a cultura pop precisa de uma representação visual. Não adianta eu falar de uma ideia. Preciso de um símbolo. Né? Então, isso aí é um bom caminho, pode fortalecer alguns símbolos. Pode ser que daqui. Agora, é muito difícil para as pessoas entenderem que a ciência cria um símbolo, depois ela consegue um avanço maior e derruba aquele símbolo e bota outro. Não, esse é melhor. Sem problema nenhum. Né? Não tem crenças absolutas, né? Sim. Por exemplo, aí é interessante ver que, e como será falado em outro momento do evento, né? Uma coisa é a realidade das simulações computacionais, né? Que por exemplo, essa figura da direita é o que seria uma representação derivada de uma simulação, de uma imagem assim, pensar como as simulações, né? Como aparecem as simulações. E a outra é uma representação ou uma calibração de dados que vêm num comprimento de onda que não vemos, visualmente não vemos, mas que é possível de representar, né? Como bom, se fazemos este procedimento, aí aparece a cara do indivíduo visível para nós, certo? Então, sempre são representações. São questões de representação. Exato. Aí... E bate muito no assunto que a gente fala, que é a linguagem. Ficção científica é uma questão de linguagem. Visual, ou verbal, ou de ideias. São ideias que se expressam através de símbolos visuais, de palavras, de narrativas. Sim. A narrativa dos buracos negros seguramente vai se enriquecer também, por exemplo, com o que foi a proposta, que a meu ver, eu acho que é fascinante,
a construção desse projeto do telescópio Event Horizon Telescope, né? Que foi conectar diferentes dispositivos em diferentes lugares do mundo. Eu acho que isso aí é o barato digamos, do fantasioso, da ficção e, sobretudo, da realidade, porque foi possível, né, que telescópios distantes em diferentes lugares do mundo ficassem ligados. Acho que isso é fascinante. Então, já para ir nos aproximando no encerramento da live de hoje, eu também queria perguntar, por aqui quer dizer, queria perguntar algo que já vi por aqui, outras literaturas sobre buracos negros que você conhece. Tem literatura, assim como tem cinema, que é a grande aposta comercial e tal. Tem literaturas. Eu posso citar alguns autores que eu conheço que escreveram sobre o buraco negro. David Brin, Robert Silverberg. Eu tenho outros nomes, mas agora não me ocorre detalhadamente, que falaram especificamente do buraco negro. Arthur C. Clarke. Charles Sheffield. Não lembro mais de outros nomes, mas tem vários autores que escreveram sobre buracos negros, usaram de alguma forma nas suas histórias. Às vezes é um tópico importante, às vezes é só um detalhe de cenário. Mas eu, agora de cabeça, não posso te dar uma lista mais completa, mas Arthur C. Clarke é uma referência, o David Brin também é muito conhecido, tá? E o Robert Silverberg também um das antigas que escreveu Uma Estrela Negra. Sim. Tem uma certa família de objetos exóticos, né? Que se chama os objetos exóticos, os buracos negros, os buracos brancos e tal. Então, você quer acrescentar algum comentário? Quer falar alguma coisa? Vamos ver alguma pergunta que alguém... A última pergunta da tarde, perdão. Quer acrescentar algum comentário, né, Elton? Bom, eu acho que é muito assunto para... Como a gente... acho que tem muitas pessoas que chegaram ávidas aqui pensando que eu ia desmistificar totalmente os buracos negros para elas. E, na verdade, eu mistifiquei totalmente, porque a ficção científica faz exatamente isso, ela mistifica o produto da ciência. E eu acho que o legal é a gente poder trabalhar essas duas ideias. Uma das coisas que a divulgação científica tem em comum com a ficção científica, divulgação científica e ficção científica. A ficção é entretenimento e trabalha muito com imagens e metáforas para poder falar de uma coisa. A divulgação científica também. Então, a gente, às vezes, para representar uma coisa muito complexa, a gente faz um modelo simplificado. Aquele modelo de universo todo gradeadinho em que a gente vê a deformação é um modelo simplificado. Mas as pessoas, às vezes, elas se prendem tanto no símbolo que esquecem o significado. Eu tive uma ideia que uma pessoa assim, falou para mim, mostrar uma foto que foi tirada acho que é a sonda Voyager, quando se afastou muito do sistema solar, fotografou o sistema solar de longe. Era só um monte de pontinhos. Um pontinho aqui, outro pontinho ali. A pessoa, mas cadê as órbitas? A pessoa é burra? Não. Não é que a pessoa é burra. Ela perguntou cadê as órbitas. É que toda vez que você representa um sistema solar, você desenha as órbitas. Mesmo que elas não estejam lá. Como é que é um átomo? Não. Né? Então, quer dizer, os modelos, as metáforas visuais que a gente usa para representar coisas que, a princípio, não têm contrapartida visual, elas são tão fortes que, às vezes, elas nos aprisionam. Na divulgação científica, a gente tem isso. Quando você tem um acadêmico trabalhando um conceito avançado como um buraco negro, ele pode até usar modelos matemáticos e tudo mais ali, e ele sabe tranquilamente que o buraco negro não vai ter uma imagem daquele jeito, ou que quando você usa um gráfico de espaço quadriculado, você está fazendo uma simplificação de um espaço de 3 dimensões. Como é que você representa uma curvatura num espaço tridimensional? Eu não sei como faz. Então, quer dizer, as nossas metáforas,
às vezes, nos aprisionam. Eu trabalho com divulgação científica e eu tenho muitas vezes trabalhar para que essas metáforas não fiquem como a realidade única e questionável. Quando você tem um livro didático, por exemplo, que representa os planetas com enormes bolas girando ao redor do Sol, a pergunta imediata, natural, então, quando os planetas eles podem bater um com o outro? Não podem. Por quê? Mas aí está um monte de bolas amontoadas. Não são um monte de bolas amontoadas. No MAST tem aquela escala do sistema solar, né, que aquilo é ótimo para a pessoa se perceber como o universo é um vazio. O Sol é do tamanho de uma bolinha de ping-pong, se eu não me engano, né? E o planeta gigante é o tamanho de um carocinho de azeitona. Azeitona não. Do tamanho de uma ervilha. Uma ervilha. A distância entre Marte e Júpiter ali, uma vez eu dei uma aula ali e falei, imagine que essa região é o cinturão de asteroides. Você passando daqui para lá, você não ia ver asteroide nenhum, porque eles são muito pequenininhos comparados, mesmo que tenha 10 mil deles ali. Então, se a gente não consegue fazer metáforas de coisas palpáveis, tridimensionais, tão facilmente, como é que a gente vai conseguir explicar uma coisa tão complexa só com metáforas? Então, a gente tem que ter consciência de, eu estou fazendo de conta de, e tendo essa limitação, sabendo, olha, a gente está representando para simplificar uma coisa que eu não tenho ainda uma linguagem mais precisa. Tá? E a gente não tem uma nave lá pertinho do buraco negro para fotografar para a gente. Alguém me perguntou uma vez, um aluno me perguntou, por que a gente não bota uma sonda lá dentro para saber o que tem no buraco negro? Eu tive que explicar primeiro para ele que a gente não chegou, o homem que foi mais longe foi na Lua, e que a sonda mais distante foi a Plutão, que nem é planeta, que demorou 10 anos para chegar lá, e que o buraco negro mais próximo tem uma distância muito maior. E que se ele chegar lá e entrar no buraco negro, por definição, nada sai do buraco negro. A sonda, ela não vai mandar sinal para fora. É isso que eu estou falando. Não vem com radiação de Hawkins, não, porque isso aí é uma coisa já mais sutil. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você entrou no buraco negro, adeus. Adeus. Tchau. Você não vai mandar uma sonda para lá que vai mandar um sinal de volta. Não vai, porque o sinal é eletromagnético, o sinal eletromagnético é luz, de luz não escapa. Então, quer dizer, as definições, eu acho que eu prefiro que a gente tenha uma coisa que vai até um ponto, olha, daqui, com toda sinceridade, eu não sei, e eu falo isso com uma frequência muito grande, eu acho que a ciência ela tem que se dar o direito de dizer, eu não sei, mas eu acho que, mas eu especulo que, eu não sei, a gente não sabe ainda, e o abismo do desconhecido, não, só porque é desconhecido não precisa ser apavorante, né? Então, acho que ele podia ficar aí. Olha, não vai aparecer um buraco negro no seu quarto, não vai sair um capiroto lá de dentro querendo pegar você. O mundo não vai ser engolido por um buraco negro. Acho que essas mensagens que eu queria deixar sobre o raciocínio de que as linguagens e tudo mais. E aproveitem, gente, bebam essa semana do buraco negro aí, que vai ter muita gente que entende de fato sobre buracos negros. Minha noção do buraco negro ainda é bem lá no horizonte, bem perto, lá no disco de acreção. Tem gente que vai conseguir chegar mais perto. E vai estar, eu tenho certeza que essa semana vai bombar. Vocês vão ter muita informação sobre o buraco negro da doença essa semana. Isso esperamos que as pessoas continuem nos acompanhando e que queiram compartilhar suas dúvidas, suas questões ao longo da semana. Por sinal, é um convite também para se inscrever no canal do MAST e acompanhar as notificações, acompanhar as nossas redes sociais, aí no Instagram, no Facebook. E, bom, das metáforas mais elaboradas e também mais esperadas para ver o quanto eram reais, o buraco negro. O buraco negro também foi uma metáfora, também foi uma invenção, uma invenção visual que tinha um sustento matemático e que finalmente conseguimos ver como objeto físico real. Então, esta semana vamos desenvolver todas essas referências ao objeto físico e ao objeto matemático, que é o buraco negro. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas presentes. Às vezes não respondi perguntas porque considerava que eram perguntas mais do cerne das sessões próximas que vamos ter, né? Que queremos focar na questão do buraco negro como objeto da cultura. E então, agradeço a todas e todos a presença. Curtam nossas redes sociais, curtam nosso canal institucional
E muito obrigado, Naelton. Muito obrigado pela sua participação, pela sua palestra maravilhosa. E, então, até amanhã. Amanhã temos duas palestrantes que vão nos falar nos buracos negros nas estrelas e os buracos negros supermassivos. Esse, digamos, é uma questão bem interessante, justo agora que saiu a notícia de um buraco negro de pequena massa, né? Perto da Terra, perto, 1000 anos-luz. Vamos mandar a sonda lá para esse buraco negro. Naelton, aquela sonda que o cara queria mandar para o buraco negro, então agora mandamos lá para aquele buraco negro, né? Podia botar o nome dessa. Quando chegar um dia a gente conseguir fazer isso, botar o nome da ficção como homenagem, né? Certo. Tá bom, galera. Um grande abraço. Até amanhã.